Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de segunda-feira, hoje com o nosso querido Edson Macedo, lá da União Espírita Os Caminheiros do Bem. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Carlos, muito obrigado, é uma alegria estar aqui mais uma vez nessa bancada para fazer a palestra através do Centro Espírita Dom Bosco. Boa noite a todos, é uma grata satisfação. Muito obrigado. Muito bom. Nós é que agradecemos a tua presença, meu amigo. E vamos começar pelos avisos, então, né? Gente, nós temos aqui o Evangelho Online. Eu queria falar com vocês a respeito um pouquinho dessa nova atividade da nossa casa, que ela estreou em novembro, e nós já estamos no Encontro 11. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se vocês quiserem participar ou conhecer o Evangelho, da introdução até o encontro número 10, está tudo gravado na nossa página, lá no canal do nosso YouTube. Então, vocês podem ir lá e dar uma conferida. São encontros de 30, 40 minutos no máximo, então é rapidinho. É um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, num formato muito parecido com o Evangelho no Lar. Então, todos convidados, né? Teremos o nosso 11º encontro agora, nessa sexta-feira, 20 e 30. Aproveitem, inscrevam-se e curtam o nosso canal lá no Facebook, lá no YouTube. Então vamos lá, próximo, meu querido Edson. Gente, esse formulário, né, esse flyer é muito importante para a Casa Espírita, né? As contas da Casa Espírita não pararam durante a pandemia, e a nossa casa, ela não tem prédio próprio. Então, todo mês tem aluguel, água, luz, tem as manutenções de jardim para fazer, e isso tudo encarece os nossos custos, né? E por esse motivo, nós pedimos a ajuda dos amigos, que são trabalhadores da casa, em manterem as suas mensalidades em dia, e também daqueles amigos que gostam de colaborar conosco. E por isso a gente agradece desde já, que felizmente a casa continua em pé. Então os amigos estão colaborando, e é o momento de agradecer também. Temos mais um, meu querido? As atividades online. Gente, atividades online para 2021. Os nossos cursos online vão começar de baixo para cima, né? Estudo do livro Médico Jesus. Começa amanhã de novo. Amanhã nós recomeçamos esse curso a partir das 19h30. Né? O livro O Médico Jesus é de José Carlos de Luca, pela inspiração do nosso querido benfeitor espiritual Bezerra de Menezes. Então, todos convidados a participar. E esse curso acontece pelo Facebook, um Facebook agregado da casa, que chama-se Grupo de Estudos Espíritas Dom Bosco. Então, não é pelo nosso perfil aqui que nós estamos falando agora, mas é por uma página denominada, então, Grupo de Estudos Espíritas Dom Bosco. Ok? Daí nós temos lá um livro No Mundo Maior. Gente, esse é estreia. E esse curso acontece pelo Google Meet. Então, se alguém quiser se inscrever nesse curso, porque ele não é público, então precisa procurar os trabalhadores da casa, ou passar uma mensagem aqui no nosso Messenger, aqui, né, do Facebook mesmo, informando ali que gostaria de participar, e passar o número do celular, que daí a gente passa isso adiante, e o facilitador desse curso entra em contato. E aí já vai participar nesta quinta-feira, né, das 20 às 21 horas. E nós temos aí o Evangelho Online, do qual nós já falamos, e agora nós teremos, a partir desse ano, já tivemos uma palestra na quarta-feira, e teremos sempre. Então nós teremos palestra na segunda-feira, 20 horas, na quarta-feira, 19 horas, olha, a gente tem um horário diferente, e no sábado, 17 horas. Então, aproveitem a oportunidade de estarem todos conosco. E aqui eu já vou dar um oi para Leia Macedo, né, fiel escudeira aqui do nosso querido Edson. Boa noite, Leia, seja bem-vinda. Muito bom estar com vocês. Então, eu vou passar para... Não, eu vou fazer a prece inicial, isso, né, Edson? Eu faço a prece inicial? Isso, tem aí o aviso da palestra de quarta, né?
Ah, muito bem lembrado. Desculpe, eu achei que já era a tua aqui. Essa é de prata. Então, aqui, gente, a nossa palestra de quarta-feira com a nossa querida Ildegéria Miranda, lá do CENIL, gente, ó. Pobreza e riqueza. Aproveitem, todos convidados para a palestra de quarta-feira. E agora sim, Nelson, agora é a hora da nossa prece. Agora a nossa prece. Então vamos lá. Pai maior, querido Mestre Jesus, pedimos as tuas bênçãos para esse momento tão importante para todos nós. Pedimos ao nosso querido Mestre Jesus e à espiritualidade benfeitora da Casa Dom Bosco que nos ilumine a todos nessa noite, em especial ao nosso querido Edson Macedo, que ele possa ser inspirado, que as suas palavras possam ser dulcificadas e encontrem um caminho, encontrem um berço nos corações de cada um que nos assiste nesse momento. Que os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, através do nosso irmão Edson, possam nos melhorar, possam nos confortar. E que a paz e a proteção do nosso Pai Maior esteja sempre com todos nós. Que assim seja. Muito bom. Então, Edson, agora saio eu do ar e é com você. Obrigado, meu querido Carlos. Então, pessoal, deixa eu só passar aqui. Carlos, se você quiser deixar eu menorzinho, como estava antes, eu acho que fica melhor para o pessoal poder visualizar. Isso, meu querido, muito obrigado. Então, meus irmãos queridos, como eu já falei, é uma alegria enorme estar novamente aqui para essa atividade online do Centro Espírita Dom Bosco. Ano passado eu já fiz uma palestra também de forma online. Estou radiante, esperando que nós possamos retornar às atividades públicas, físicas, para que eu possa, enfim, conhecer essa casa, porque eu não tive ainda o prazer de visitá-la e fazer uma palestra física no salão da casa. Espero que tão logo a gente retorne às atividades normais, isso venha a acontecer. Portanto, hoje, a convite do Carlos, esse irmão querido, companheiro de estudos também, lá no Caminheiros do Bem, eu trouxe para que a gente refletisse, nessa noite de estudos, um tema que, na verdade, eu extraí da obra Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é um espírito que Divaldo Pereira Franco psicografa vários livros, sempre obras evangélicas que trazem inúmeros ensinamentos sobre passagens de Jesus. São livros realmente especialíssimos, inclusive nós estamos estudando esses livros de Amélia Rodrigues toda terça-feira, através do nosso canal do YouTube, às 21 horas, e também estendo o convite para aqueles irmãos que estão aqui, que se quiserem participar e acompanhar, procurem através do canal Edson Macedo esse estudo de Amélia Rodrigues. E eu trouxe justamente esse capítulo que Amélia Rodrigues conta uma passagem onde os apóstolos ou os discípulos de Jesus requerem ou solicitam a ele que lhes ensinasse a oração, lhes ensinasse como contactar com o Pai, contactar com Deus, na forma de uma prece, que pudesse atender todos aqueles pleitos que eles tinham. É um momento especialíssimo, esse texto de Amélia Rodrigues. Existe um outro texto também muito especial sobre essa oração, que é o Pai Nosso, ou a oração dominical, como também é conhecida, porque é uma oração que Jesus ensinou com o objetivo de ser aquela prece para todos os momentos, mas em especial para aquele momento que nós possamos nos aproximar muito, muito de Deus.
E Humberto de Campos, como também eu adiantei aqui, ele tem no capítulo 18 da obra Boa Nova, uma passagem onde ele também vem falar sobre essa oração dominical, ou sobre o Pai Nosso. E lá Humberto de Campos conta que quem pede ou quem solicita que Jesus ensine uma oração aos seus discípulos é o próprio Pedro. E Humberto de Campos vem contando lá no Boa Nova, que a gente sugere a leitura a todos, capítulo 18, que Pedro, num certo momento, busca Jesus justamente após um diálogo que ele tem com sua sogra. E nós sabemos que Jesus curou a sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, após ter sido curada por Jesus, tem um diálogo com Pedro, narrado por Humberto de Campos, onde ela incita Pedro a buscar Jesus, a procurar Jesus e justamente pedir um auxílio para Jesus. E Pedro reflete muito sobre as palavras dela e, num momento, ele pergunta a Jesus como primeiro, ele pergunta se Deus escutaria as nossas orações. E aí Jesus faz um relato bastante grande a respeito dessa questão da oração, explicando para Pedro que sim, que Deus sempre ouve as nossas orações. E aí a história vai, se alonga, e mais adiante, num outro momento, Pedro volta a conversar com Jesus, porque ele compreende, dentro da maneira dele pensar, que Deus não estaria atendendo às suas solicitações ou seus pleitos. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, mas como que você tem feito? Como que você tem pedido? Como que você tem feito a tua oração? E aí Pedro conta que ele se aproximava de Deus através da oração e da prece para pedir auxílios relacionados às questões materiais, às dificuldades, às dores, aos problemas familiares que ele enfrentava, às questões relacionadas à atividade comercial dele, que era pescador. E aí Jesus esclarece que não é esse o objetivo da prece ou da oração. Que Deus não teria como solucionar os problemas ou as questões ligadas às dificuldades materiais que nós enfrentamos. E que, portanto, Pedro deveria realmente se dirigir a Deus, sempre no sentido de se conectar, de formar uma conexão com Deus, para que ele pudesse ser fortalecido e ele próprio conseguisse resolver essas questões que se apresentam. E aí, nesse momento, realmente, Pedro parece que a ficha cai. E ele pediria a Jesus que ensinasse eles a orar. Essas as colocações de Humberto de Campos, que eu quis trazer, para que a gente pudesse ir se ambientando a essa questão do Pai Nosso. Mas o nosso estudo da noite, ou a nossa palestra, ela vai tratar especificamente da passagem de Amélia Rodrigues, que está ali na nossa bibliografia. Portanto, a bibliografia da nossa palestra da noite, ela está fundada no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial nos capítulos 27 e 28. Capítulo 27, Pedi e obtereis. Capítulo 28, coletânea de preces. E lá na coletânea de preces, no capítulo 28, a primeira prece que Kardec nos oferece é justamente a oração dominical. E ali outros livros que nós também pesquisamos para trazer para vocês, para poder adicionar aos nossos estudos. E, em especial, a obra Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, além do Evangelho Rede Vivo. E eu começo aqui, em especial, me servindo justamente do capítulo 27. Eu acredito até que eu falei 28, mas é o capítulo 27, que é o Pedi e obtereis. E lá no capítulo 27, em especial nos itens 1 e 2, Kardec nos oferece dois textos evangélicos especialíssimos. Um de Mateus, capítulo 6, inciso de 5 a 8, e outro de Marcos, capítulo 11, inciso 25 e 26. Lá,
Mateus e Marcos trazem esclarecimentos de Jesus sobre a qualidade da prece. Palavras de Jesus, num momento onde ele se dirige aos seus apóstolos, em especial também aos outros, aos discípulos que o acompanhavam, e ele explica como deve ser a prece. Então, antes da gente adentrar no Pai Nosso, que é o nosso objetivo da noite, eu gostaria de trazer para as nossas reflexões justamente os apontamentos de Jesus sobre como deve ser a prece. E nos diz Mateus, palavras de Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Lembremos que a época de Jesus era uma crítica muito acentuada, e Jesus sempre era muito crítico, em especial aos fariseus, que tinham mais esse comportamento de, através da prece, se engrandecerem ou se exaltarem. Inclusive, tem uma passagem muito especial, que também é narrada nesse capítulo 27, que é aquela parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta justamente para firmar uma situação que era até comum, onde um fariseu no templo se exaltava através da prece e menosprezava e humilhava o publicano que estava próximo. E Jesus conta essa parábola, que é muito interessante, mas que hoje nós não temos tempo para refletir sobre ela, mas que conta justamente essa situação, que narra essa situação, onde o fariseu sempre buscando se exaltar, dizendo que ele dava o dízimo, dizendo que ele orava tantas vezes na semana, e que ele era considerado como o bom judeu dentro da religião, dentro das crenças judaicas da época. E já ele fala do publicano, que seria o cobrador de impostos, e que, portanto, para os judeus como um todo, era considerado um explorador, ou que se apropriava dos recursos dos outros. E o publicano no canto, na verdade, ele vai se encolhendo, e é narrado isso aí por Mateus também, e só pede perdão por ser um publicano. Jesus, na parábola, ele traz justamente esse ensinamento, que aquele publicano, que a prece, a oração do publicano, seria muito mais bem-vinda do que a do fariseu, que só se exaltava. E aqui Jesus diz exatamente por quê, porque o fariseu, ele estava de pé, querendo, digamos assim, aparecer. Ele não tinha um pinguinho de humildade. Ele era, como diz aqui Jesus, o hipócrita, o dissimulado, o fingido, porque, na verdade, ele tentava apresentar ou demonstrar algo que, no fundo, ele não era. E aqui continua Mateus dizendo que digo-vos em verdade que eles, aquele hipócrita que Jesus falou antes, já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, portanto, quando quiserdes orar, quando quiserdes fazer a sua prece, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. Palavras de Jesus. Claro que nós temos que entender a colocação de buscar o vosso quarto como aquela situação de buscar um recolhimento interno. Não é o local em si que vai fazer a diferença para a oração, mas o que Jesus propõe a todos nós, quando formos orar, é que nós nos recolhamos para podermos realmente fazer uma conexão com Deus, ou com a espiritualidade amiga, com o nosso anjo da guarda, ou com os anjos, como bem nós desejarmos e a nossa crença disser, mas sempre no recolhimento. Portanto, a oração ela não necessita de exaltação. É esse o grande ensinamento que Jesus vem nos trazer aqui. E ele continua dizendo, não cuideis de pedir muito, é outra situação que recomenda Jesus aqui nas palavras de Mateus, muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os gentios,
À época era muito comum, e lembremos disso, pedir várias coisas, pedir muito, porque a crença da época dos pagãos, dos gentios, dos gregos, que na verdade os pagãos seriam os gregos, os que estavam fora daquela cultura judaica do Deus único, era realmente fazer muitos pedidos. E Jesus orienta que não é a quantidade de pedidos que vai surtir efeito. Portanto, não haja como os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não é assim. Portanto, a prece não tem esse objetivo de enumerar inúmeros pedidos, e o Pai Nosso deixa isso de forma bastante clara. E ele diz, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade. Deus sabe o que nós necessitamos. Portanto, não são a quantidade de pedidos que vai fazer a diferença no atendimento às nossas pretensões. E continua aí, no texto de Marcos, dizendo assim, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Na verdade, a questão do perdão, trazida por Marcos, importantíssima e também recomendada por Jesus, ela tem o grande objetivo do quê? De nos limpar por dentro. O objetivo é esse. Se nós estivermos carregados de mágoas, de ressentimentos, de ódio ou de tantos outros sentimentos que são fruto da ausência do perdão, por certo, a nossa oração, a nossa prece, ela será endereçada a Deus, aos bons espíritos, mas ela irá carregada com essa nossa energia ruim, com esses sentimentos ruins. Então, o objetivo de perdoar e pedir perdão é muito no sentido de nós próprios já irmos nos preparando e nos purificando. A Amélia Rodrigues vai nos falar sobre isso no texto que eu vou trazer a seguir. Vamos ver aqui, então, lá no Pedi Obtereis, Kardec, no item 4º, ele resume essas máximas de Jesus que eu trouxe aqui. Ele diz que quando orardes, não vos ponhais em evidência, orai em secreto, ou orai em silêncio. Tanto que a oração ela não precisa ser em palavras ditas pelo nosso sistema de fala normal. A prece ou a oração pode ser apenas pelo pensamento, porque realmente ela é uma conexão direta com Deus. E é isso que Kardec vem nos convidar. E ele continua dizendo que não orar muito, também é a recomendação feita lá por Mateus, pois não é pela quantidade de palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Portanto, o que pesa e o que conta realmente na oração é a sinceridade das palavras utilizadas. O formato que nós utilizemos para ela tem pouco significado para Deus. Tanto que a prece ensinada por Jesus, o Pai Nosso, que nós vamos trazer para as nossas reflexões, ela é uma prece muito simples, é uma oração simplíssima. Ela tem apenas 7 versos. E eu nunca, antes de estudar o Pai Nosso, de refletir sobre o Pai Nosso, eu nunca tinha me atido para essa questão da simplicidade dessa oração. E o que está expresso e o que realmente tem valor é a questão da autenticidade, da simplicidade que nós usamos para nos conectar com a divindade, com o Pai. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe e pedir perdão por pensamento, se não for possível esse contato pessoal, mas tentar realmente afastar o rancor, afastar as mágoas que porventura estejam nos afetando naquele momento da oração. Porque é muito complicado você ir orar e conectar, e se conectar com Deus carregado de sentimentos ruins e negativos. É nesse aspecto que a gente deve pensar o perdão. Orai, enfim, com humildade e não com orgulho,
esse é o grande segredo da oração e de tudo, toda a conexão. A oração é aquele momento de se conectar com Deus, efetivamente. E nós devemos sempre buscar a conexão com o Pai, sempre nos servindo de humildade, jamais de forma orgulhosa, ou jamais no sentido daquela parábola que eu introduzi aqui, se dizendo melhor do que o outro. Se dirigir a Deus com esse objetivo. Então, se for para falar do outro, que não é o objetivo na oração, que seja para enaltecer as atitudes do outro, e jamais para enaltecer as nossas em prol das atitudes do outro. E aqui nos diz Kardec, examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Não há necessidade, portanto, na oração, se tiver que analisar, que sejam os defeitos. E se retratar com Deus em relação a esses defeitos e pedindo força sempre a Deus para poder superar esses momentos de dificuldade, essas imperfeições que ainda nos perseguem nessa atual existência, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, o que também não seria o objetivo da prece, mas se fizermos isso, procurai o que há em vós de mal e o que há de bom no outro, sempre. Esse deve ser o objetivo. Portanto, servir-nos da humildade e não do orgulho. E aqui eu venho trazer um texto que está lá no capítulo, já no 18, que fala da oração dominical, ou que fala propriamente das preces, da coletânea de preces, certo? E lá Kardec vem nos dizer claramente. Primeiro ele diz assim, ó, todas as preces, ou melhor, de todas as preces, a oração dominical apresentada aqui é a que eles quem? Os espíritos colocam em primeiro lugar. A coletânea de preces são inúmeras preces que os espíritos transmitiram a Kardec durante a codificação e que ele utilizou para finalizar o nosso evangelho. Embora nós saibamos que as preces devem ser algo muito interno, muito individual de cada um, aqui os espíritos nos recomendaram para aqueles que ainda necessitam desse automatismo de ter alguma prece indicada, porque existem preces realmente belíssimas. Eu, em especial, eu adoro a prece de Cáritas, a prece de Bezerra de Menezes, são preces espíritas com enorme conteúdo espiritual, mas a prece ela deve ser muito individual de cada um. Mas aqui nas coletâneas de preces existem inúmeras preces recomendadas pelo plano espiritual. E Kardec diz que os espíritos recomendam que a melhor, ou melhor, não a melhor, mas que de todas as preces, é que eles colocam em primeiro lugar a oração dominical. E eles dizem por quê? Porque ela procede do próprio Jesus. Esse é o primeiro ponto. Por isso que a oração dominical é recomendada como a que está, digamos assim, em primeiro lugar, porque ela vem de Jesus. O Cristo, o Messias, o nosso irmão, o nosso guia e modelo, como nos ensina o Espiritismo, e ainda porque pode suprir a todas as demais, conforme os pensamentos que lhe se conjuguem. Ela pode suprir tudo, mas é lógico que nós temos que lembrar que a oração dominical, ela tem que estar imbuída de sentimento, ou como eles dizem aqui, dos pensamentos. Qual o pensamento que eu estou direcionando no momento que eu estou fazendo a prece? É o mais perfeito modelo de concisão. Modelo de concisão é uma verdadeira obra-prima, segundo os Espíritos, o Pai Nosso, de sublimidade e simplicidade. E é por isso que no nosso Evangelho, na coletânea de preces, é a primeira prece ou oração recomendada por Kardec e pelos espíritos benfeitores. E aí Kardec continua dizendo que, com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem. A oração dominical, portanto, nós vamos ver adiante, em 7 pequenos versos, estão expressos
todos os deveres do homem para com Deus, para com ele próprio e para com o próximo. Portanto, ela contempla, o Pai Nosso contempla todos os nossos deveres. Se nós conseguirmos, além de orar sempre o Pai Nosso, nos conectarmos através dessa oração e, principalmente, nós vamos perceber lá adiante, tentarmos executar aquilo que nós nos propomos no Pai Nosso. Porque não basta a oração em si, é preciso esforços para tentar cumprir aquilo que nós dissemos no Pai Nosso. Isso é extremamente importante. E continua Kardec dizendo que ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão. Nós vamos ver bem no início do Pai Nosso, que o primeiro verso é justamente no sentido de provocar adoração a Deus. E também pedido das coisas necessárias, porque nós vamos ver que no Pai Nosso não se pede nada de desnecessário. O pedido que Jesus nos ensina a fazer é justamente aquilo que nós mais necessitamos. Nós vamos ver isso. A vida e o princípio da caridade. Também está expresso no Pai Nosso o princípio da caridade. E Kardec aqui está nos alertando disso. E ele continua nos dizendo mais. Ele diz assim, contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, como comentei, é uma oração de 7 versos apenas. Segundo Amélia Rodrigues, um verso que é uma invocação a Deus, 3 desejos demonstrados, e nós vamos perceber isso nas palavras de Amélia Rodrigues, e 3 rogativas, e depois o encerramento, o que assim seja, ou o amém. Portanto, nos diz Kardec, contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas, e isso é extremamente natural. Nós percebemos que realmente eu sou assim, não sou diferente. Com esse estudo que fiz em relação ao Pai Nosso, quando vou orar o Pai Nosso, procuro tentar uma conexão diferente, mas é difícil. Mas, a bem da verdade, a maioria das pessoas, quando ora o Pai Nosso, ela não consegue, em face desse sentido da brevidade de ser uma oração pequena, ela não consegue perceber a profundidade que Kardec está nos dizendo assim. Para a maioria, passa a ser um automatismo. Até porque é talvez a oração mais conhecida, pelo menos no mundo cristão, com certeza é. Então fica muito fácil, ela é meio no automatismo, na repetição. E Kardec vem complementar isso mais adiante. Ele diz assim, daí vem o dizerem-na geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Muitos credos religiosos, muitas religiões cristãs condicionam o Pai Nosso a um número de vezes. Isso são condicionamentos desnecessários, não é na quantidade de vezes que orarmos o Pai Nosso ou qualquer tipo de oração que vai produzir eficácia. A eficácia, como nos está sendo ensinado aqui, ela está realmente no sentimento que nós demonstramos no momento de nos dirigirmos a Deus através dessa oração. Portanto, essa questão de número de vezes, e Amélia Rodrigues diz isso, e o próprio Kardec diz isso na coletânea de preces, tem muito a ver com o sentido cabalístico. Nós devemos lembrar que muito do que se encontra hoje no cristianismo ou no catolicismo, que é a religião cristã de maior expressão, tem origem no judaísmo também. Muita coisa também surgiu. E lá existia muito essas questões de numerologia. Mas que fique
claro para nós que essas questões não são realmente o importante. O importante está no acreditar naquilo, está no pensamento, no sentimento que eu expresso através da oração. E aqui começa um texto de Amélia Rodrigues que eu resolvi trazer algum resuminho muito simples, porque mostra em que momento que eles recorrem a Jesus para solicitar que ele lhes ensinassem a orar, como é o título da nossa exposição da noite. Então os discípulos aguardavam com carinho Jesus, ansiedade e inquirem-no quanto à melhor forma de orar. Como dizer todos os ditos da alma àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. Eu, pelo menos, já me fiz algumas vezes. Se Deus conhece tudo de mim e sabe tudo de mim, qual a necessidade de eu pedir isso, pedir aquilo? E era essa a dúvida dos discípulos de Jesus, e por isso eles pediram a Jesus que ele lhes ensinasse uma oração no sentido de como pedir ao Pai, ou como eles dizem ali, né, aquele que é a vida. Deus é a vida, Deus possibilitou a vida, a criação. E ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele tem todas as perfeições, tudo sabe, tudo vê. E a dúvida era justamente essa: o que pedir, o que falar com ele? Se Deus nos conhece, sabe de que temos maior urgência, e Pedro falou isso naquele texto de Humberto de Campos, falou para Jesus isso, e Jesus disse a Pedro que Deus conhece as nossas limitações, as nossas dificuldades. Por que há de lhe pedir, de lhe rogar como fazê-lo então? Como fazê-lo através da oração? E aí diz, pelas informações de Humberto de Campos, Pedro ensina-nos a orar. Aqui Amélia vai nos dizer que foi um dos discípulos, não enumera qual, mas Humberto de Campos nos informa que foi Pedro realmente que pediu a Jesus. O mestre relanceou o olhar pelas faces expectantes, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, nos diz Amélia Rodrigues. Apenas 7 versos. Os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. Alguns nos contam, historiadores, que essa oração dominical ela foi trazida por Jesus lá no Sermão do Monte. Aqui, a visão que a Amélia Rodrigues nos oferece não seria no Sermão do Monte, mas isso são questões que também não nos cabe analisar. O importante é a profundidade dessa oração. E aí nos diz Amélia, primeiro uma invocação. E qual é a invocação? Pai nosso que estás nos céus. Então nós nos dirigimos ao Pai invocando, buscando essa conexão, esse contato com esse Pai bom, justo, misericordioso, que nos provê, que está conosco sempre, que jamais nos abandona, e que se em algum momento nós ficamos distantes dele, é porque nós nos afastamos, e não porque ele se afasta de nós. Então, essa invocação justamente essa busca da aproximação desse Pai. E esse Pai que a tudo criou, os céus, o universo, que a tudo fez. E nos diz Amélia, uma glorificação daquele que é a vida da vida. Deus, a vida da vida, que concedeu a vida e que é a vida. A causa do existir, a natureza da natureza, o nosso Pai. Aqui eu trago uma questão lá do capítulo sobre as leis morais, a lei de adoração, do Livro dos Espíritos, que é a questão 649, onde Kardec indaga aos benfeitores em que consiste a adoração. O que significa a adoração? E vejam a resposta que eles nos dão.
A adoração é uma elevação do pensamento a Deus. Então, eu elevo o meu pensamento a Deus através da adoração. Ou seja, de Deus, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, o homem, através da adoração, ou o processo de adoração, ele se dá através da prece, através da oração, tá certo? O capítulo é o capítulo da adoração. Mas o mecanismo que nós nos servimos para adorar é através da prece e da oração. E através desse mecanismo, nós nos aproximamos, ou seja, aproximamos nossa alma de Deus. Portanto, aqui, os Espíritos vêm nos informar o grande objetivo da prece. E é isso que nós precisamos sempre mentalizar antes de fazer uma prece. O objetivo é nos aproximarmos de Deus e, lógico, do plano amigo, dos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda, de todos aqueles que zelam por nós. Continua Amélia Rodrigues, além daquela da invocação, que está em primeiro lugar, que é o Pai Nosso que estás nos céus, vem após 3 desejos do ser na direção da vida. 3 desejos, meu em particular, na direção de Deus, que é a vida. Após a referência sublime ao doador de bênçãos, ou seja, após a invocação ou a louvação. Nós fazemos 3 desejos. E quais são esses 3 desejos? Mas antes eu retorno ao Livro dos Espíritos, da questão 658, onde Kardec pergunta se a prece é sempre agradável a Deus. É interessante essa questão. Kardec pergunta textualmente aos Espíritos. É sempre agradável a Deus a prece? E vejam a resposta deles. É sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Portanto, o requisito para que ela seja agradável a Deus é que ela seja ditada pelo nosso sentimento. Quando nós falamos de coração, é algo extremamente espontâneo, algo que vem de dentro. Então, esse é o grande objetivo. Pois para ele, a intenção é tudo. Para Deus, a intenção é o que vale. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Aqui façamos um parênteses, que é lógico que a prece lida é bem-vinda também a Deus, mas ela precisa estar imbuída de sentimento, ela não pode ser no automatismo, tá certo? Se for pelo automatismo, é muito preferível uma palavra, 2 palavras, mas que sejam do íntimo. Por muito bela, continua aqui os Espíritos falando a Kardec, que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, não teria muita utilidade. Portanto, a prece lida apenas com os lábios não teria muita utilidade. Mas é lógico que se nós colocarmos sentimento, colocarmos a nossa energia propriamente nela, o significado e o valor é o mesmo de uma prece que saia do meu íntimo. Agrada-lhe, portanto, a prece quando dita com fé. Olha os 3 requisitos: fervor, fé, fervor e sinceridade. Então, aqui os Espíritos vêm nos orientar muito sobre qual a prece que realmente agrada a Deus. Agrada, lógico, sempre nesse sentido metafórico que se usa, de tentar transferir algum significado mais material, dada a nossa necessidade. Porque Deus não está preocupado em ser agradado por nós. Então, que a gente pense nisso. Mas o grande objetivo é fé, fervor e sinceridade no momento da oração. E aí vem, portanto, esses 3 desejos. E o primeiro desejo demonstrado é: santificado seja o teu nome. É o que nós dissemos. Santificado seja o teu nome. O que significa isso? Eloquentes expressões de reconhecimento ao Altíssimo nessa frase, através da alta consideração ao seu nome. Então, aqui nós estamos glorificando a Deus, através da oração, através da adoração a Deus, reconhecendo que o nome de Deus é santificado para nós.
a segunda frasezinha, ou o segundo verso que consta, ou seria o terceiro, mas o segundo desejo através de um verso, venha a nós o teu reino, é o que nós dissemos no Pai Nosso, vamos lembrar sempre, venha a nós o teu reino. Mas o que eu estou querendo efetivamente dizer com isso? Que reino é esse? Qual é o reino de Deus? Será que eu sei qual é o reino de Deus? Quando eu faço essa rogativa a Deus, ou esse desejo a Deus, eu sei que reino é esse. E é lógico, eu conheço o reino material, e esse reino material ele está expresso em toda parte. E é importante esse reino material. Então, quando eu peço que venha a mim esse reino, eu estou também assumindo um compromisso com esse reino, em relação a preservar esse reino, a contribuir com esse reino. E aqui mais adiante a Amélia Rodrigues vem nos dizer, a exaltação do Pai nas dimensões imensuráveis do universo. O universo é imenso, é enorme, mas nós precisamos ter respeito à grandeza dessa criação, nós precisamos contribuir com o cuidado com a criação, com o cuidado desse reino imenso, diverso, que é oferecido por Deus, esse reino material. E quando nós dizemos assim, venha a nós o teu reino, nós estamos nos comprometendo com isso. E precisamos sempre refletir em relação a essa questão. Mas também precisamos refletir que não se trata apenas desse reino material, esse reino físico que nós tanto conhecemos. Existe também uma questão toda espiritual, que nós vamos ver mais adiante. Seja feita, portanto, a tua vontade, tanto na terra como no céu. E aí vem uma outra questão. Qual é a vontade de Deus? Lembremos que quando nós estamos dizendo que seja feita a vontade de Deus, nós estamos nos comprometendo em acatar essa vontade, em aceitar essa vontade de Deus. E qual que é essa vontade de Deus? É isso que nós devemos nos perguntar quando estamos orando o Pai Nosso. E aqui vem a Amélia nos dizer o seguinte, nesse verso nós estamos demonstrando humildade e submissão quando oramos. Portanto, humildade, submissão da alma, que ora e se subordina a inexauríveis fontes da mercê excelsa. Uma entrega total em confiança ilimitada. Tudo isso está expresso nessa pequena frasezinha. Eu confio em Deus, eu sou resignado no aspecto de entender as questões que me ocorrem na vida, resignação atual diante das suas determinações divinas e de fina presciência. Então, aqui, nessa frasezinha, que parece tão simples, está contido toda essa possibilidade. Será que eu tenho humildade e submissão para aceitar as designações divinas, aquilo que me acontece? Pedro, quando se dirigiu a Jesus lá naquele texto de Humberto de Campos, ele fez de uma forma até para reclamar, na verdade. Pedro tinha essas características muito do seu espírito, porque ele dizia, eu peço para que ele me ajude a pescar mais, a não ter tantos problemas, e não recebo isso. E aí, após as palavras de Jesus, ele compreende realmente que ele precisa se submeter àquela alma, às vezes não tão compreensiva ainda, precisa submeter a essa inexaurível e excelsa vontade, que é a vontade de Deus. Principalmente analisando que Deus tem a presciência. O que é essa presciência? É o conhecimento do todo. Deus enxerga lá na frente, enxerga, lógico, né? Não de forma literal, mas Deus conhece tudo, sabe tudo, em relação a toda a sua criação. Portanto, ele sabe o que está lá na frente. Dessa forma, ele sabe o que é melhor para mim, muito melhor do que eu. E, geralmente, os meus pedidos, eles são direcionados àquilo que me resolva os problemas locais e existentes no momento. E Deus vai me conceder, ou vai nos conceder, aquilo que é melhor para nós,
lá na frente, como espíritos imortais. Ele conhece a nossa necessidade. Essa é a presciência de Deus. Então, quando nós dissermos que seja feita a vontade de Deus, tenhamos bastante cuidado, porque precisamos, após, demonstrar resignação e aceitação ao que nos ocorre, com força, determinação para enfrentar as dificuldades, mas compreendendo que aquilo que está nos acontecendo é o melhor para nós. Porque se está acontecendo, é porque Deus está permitindo. E sendo assim, é algo que nós necessitamos. Um verdadeiro canto de amor e abnegação. E aí vem as 3 rogativas, já caminhando para o nosso encerramento, as 3 rogativas que são feitas no Pai Nosso, em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta súplice confiante, porém em que lhe não será negado nada daquilo que solicitar. Jesus, de forma clara, disse que, através da oração, através da prece, Deus nos concede, mas tenhamos cuidado aqui, as palavras de Amélia Rodrigues, né? Se você for levar ao pé da letra, você vai dizer, bom, ele vai fazer tudo que eu pedi. E eu sempre, quando eu entro nessa questão aqui, eu gosto de citar um exemplo muito interessante, que é um campo de futebol, quando está cheio de torcida, dos 2 times, um de cada lado, e cada um, dentro da sua forma de crença religiosa, rogando e pedindo a Deus que o seu time saia vitorioso. Como ficaria Deus para atender todos os filhos? Porque Deus quer atender a todos. Só que ele não pode conceder, às vezes, os pedidos que nós fazemos. Porque os pedidos que nós fazemos, às vezes, são até absurdos. Quando nós paramos para verificar aquilo que nós pedimos, nossa Senhora, como que eu pedi isso? Então, ele vai nos conceder tudo que nós pedimos, mas dentro da nossa necessidade e do que realmente é importante para nós. E aqui na questão 659, nos é dito que a prece é um ato de adoração. Qual é a questão do ato de adoração? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, comunicação e comunhão com ele. As 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece são louvar, pedir e agradecer. E no Pai Nosso, essas 3 situações estão presentes nesses 7 versos. E aqui vem os pedidos, portanto. E um dos pedidos é o pão nosso de cada dia. Nós pedimos o pão para Deus, através da oração do Pai Nosso. Mas que pão é esse que nós rogamos, que nós pedimos? Há um pedido que nós podemos considerar como material, aquele pão que alimenta realmente esse corpo físico. Mas quando nós pedimos esse pão de cada dia, nós temos que compreender que nós não estamos pedindo que Deus nos traga esse pão e nos coloque à nossa frente. Não poderia ser esse o objetivo. O objetivo é pedir que Deus sempre nos fortaleça, nos conceda saúde e condições de nós buscarmos esse pão, através do trabalho sério, honesto, remunerado, porque a conquista do alimento para o corpo nosso e daqueles que nos acompanham, ele deve ser obtido sempre através do trabalho honesto, sério, dignificante. Receber esse pão, assim, não seria gratificante para nós. E nós sabemos que também o trabalho é uma lei divina, é uma necessidade do ser humano. Então, aqui nós temos, nessa questão do pão que nós rogamos e pedimos a Deus, 2 situações. O primeiro, logicamente, o pão da manutenção do corpo. A Amélia Rodrigues nos fala isso. O alimento sadio, diário, equilibrado, tanto quanto a vitalidade do espírito. É a sintonia com as energias transcendentes. Dai-nos hoje. Portanto, quando eu peço esse pão para me fortalecer, também eu preciso do pão da alma. Não é só o pão físico, não é só o alimento para o físico. Eu preciso do alimento da alma.
Portanto, eu devo pedir que Deus me fortaleça sempre na minha fé, para que eu tenha um condicionamento mental adequado em relação às questões do dia a dia, para que eu consiga enfrentar as dificuldades sem me abater, sem me desesperar, sem me culpar em relação aos equívocos que cometo. Então, tudo isso é esse pão que permite a vitalidade do espírito, que nos está falando a Amélia Rodrigues. É essa energia ou essa sintonia energética que nós criamos quando nós nos conectamos com Deus e também com os bons espíritos, através da oração. E continua aqui a Amélia dizendo, esse sustento para a matéria e força para o espírito. Esse pão é sustento para a matéria, para o corpo físico, e força para o espírito, de modo a prosseguir no roteiro da redenção, de forma a continuar a minha tarefa nesse corpo que Deus me deu, essa experiência maravilhosa que o Pai me ofereceu, essa encarnação única nesse momento, ideal para as minhas conquistas e o meu progresso, no qual exercita as experiências evolutivas. Então, me conceder força para o corpo e para a alma, para que eu me desenvolva, para que eu aprenda, para que eu me transforme a cada novo dia que Deus me oferece. E aí aqui o perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Reconhecimento dos erros, aqui está expressa uma questão muito ligada à humildade, reconhecimento dos erros, equívocos, danos causados a si, a mim próprio, ao próximo também. Portanto, perdoa-me. Mas eu tenho que lembrar que quando eu estou pedindo perdão, eu estou ensejando uma questão relacionada à reparação. E também a um objetivo que deve ser sempre meu, de não incorrer nos mesmos erros, de não cometer as mesmas falhas. Portanto, quando eu peço perdão a Deus, eu devo estar concentrado nessa questão de avaliar os meus equívocos, os erros, não pode ser só da boca para fora, me perdoa, e lutar, fazer todos os esforços para não incorrer nesses erros. E é lógico, me retratar em relação aos equívocos que eu cometi. Continua ali a Amélia dizendo, através da oportunidade de refazer e recomeçar, sem desânimo, superando-se e ajudando aos que nos são vítimas, como perdoamos aos que nos devem. Portanto, a questão do pedido de perdão nos convida a nos aproximarmos daquele que cometemos erros, de percebermos os equívocos sem culpa também. Não adianta ficar se culpando em relação ao equívoco, sem desânimo, sem culpa, e buscando superar as minhas limitações como espírito ainda imperfeito. Esse é a grande lição dessa frase ou desse verso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A última frase do Pai Nosso. O que Jesus nos orienta, o que Ele quer que nós reflitamos sobre essa frase. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que mal é esse? Que tentação é essa? E nós sabemos que nós somos espíritos. Nós vivemos envolvidos num mundo que é espiritual. Nós estamos numa experiência material, mas o mundo todo, a vida, ela é espiritual. E nessas questões, nós estamos submetidos a contactos com espíritos não tão evoluídos. Então, buscar não cair na tentação é justamente não se sintonizar ou não se conectar com esses espíritos que possam nos afetar e nos tirar do equilíbrio mental, emocional e dos sentidos. Esse é o grande objetivo dessa frase, e nós temos que estar sempre prestando muita atenção. E aqui a Amélia vem dizer, forças
para as fraquezas. É isso que nós pedimos quando falamos que Deus não nos deixe cair em tentação. Então, forças para as minhas fraquezas, em forma de misericórdia e de acréscimo, multiplicando as construções das células e das energias espirituais. Saúde física, saúde espiritual, reconhecimento das incontáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Livra-nos de todo o mal, lembrando sempre que esse mal que nós pedimos que Deus nos livre é do mal que nós ainda carregamos em nós. Porque ele faz parte ainda dessa existência. O mal só não vai estar conosco quando nós estivermos já lá num outro nível, habitando um mundo diferente desse mundo de expiações e provas que nós nos encontramos. Aqui o mal está presente. E quando nós pedimos aqui, não é que ele afaste de nós o mal que os outros podem nos direcionar, mas sim que ele afaste de nós o mal que nós podemos causar a nós próprios e aos nossos irmãos. E, finalmente, o que assim seja, que assim seja. Que assim seja é um reconhecimento de tudo aquilo que eu disse, e principalmente que eu compreendo o que acontece, que eu aceito e que eu vou trabalhar em mim as minhas imperfeições e vou compreender e concordar com tudo que acontece na minha existência, porque tudo que acontece na minha existência é uma necessidade para esse espírito que aqui está. Assim, nós encerramos e finalizamos essas reflexões sobre essa oração maravilhosa através dos ensinamentos do Espírito Amélia Rodrigues e da obra Luz do Mundo, a segunda obra evangélica de Amélia Rodrigues. Desejo a todos que estão conosco, àqueles que virão após e assistirão essa nossa exposição através do canal do YouTube e do Facebook, do Centro Espírita Dom Bosco, muita paz, que nós possamos ficar verdadeiramente em paz. Estás aí comigo ainda, meu querido Carlos? Ah, estás. Estou aqui presentíssimo. Presente! Fiquei até triste que a palestra acabou. Nossa, muito legal, meu querido Edson. Sabe, meu amigo, esses esclarecimentos, né, a respeito de uma oração tão simples como você falou, e que você nos trouxe, né, nos faz refletir a respeito da oportunidade que temos todo dia de orar, né? De pedir a Deus. E a gente entende melhor tudo isso, né? A coisa fica mais leve, né? Com toda certeza. E é tão bom assim, Carlos, você eu acho que vai concordar comigo, quando a gente se prepara e estuda para fazer uma palestra, para fazer um estudo, é tão gratificante, porque como a gente aprende. Você quer tirar a tela dali, que daí nós ficamos maiorzinho aqui, vê se você tira aí o compartilhamento. Eu estava tentando fazer uma coisa diferente. Sim, é verdade. Aí, eu acho que nós estamos no nosso encerramento, né, meu querido? Não podemos tomar. Mas eu digo assim, eu em especial, o aprendizado, quando eu fiz esse estudo lá no estudo que nós fazemos do livro de Amélia Rodrigues, foi tão grande sobre essa oração, a oração dominical, e aí quando vem o convite, quando eu me comprometi com você lá de fazer a palestra, eu vou falar do Pai Nosso. É a primeira palestra que eu faço sobre o Pai Nosso, porque eu estudei o Pai Nosso lá no livro. Mas até hoje eu nunca tinha feito uma palestra sobre o Pai Nosso. E faço, como talvez a grande parte dos cristãos, aquele Pai Nosso que está nunca refletindo sobre esses 7 versos. E realmente a gente aprende demais. É muito gostoso, sabe? Você conseguir. E aí agora fica a tarefa de tentar realmente fazer a oração do Pai Nosso como é recomendável, como foi recomendável por Jesus, né? Quando ele ensinou os seus apóstolos, quando ele ensinou que era dessa forma, realmente.
de conexão com Deus, se conectar com Deus. Que maravilha. Fica essa tarefa, né, Edson? Sair do 220, né? Nós temos que sair do modo automático e fazer a coisa sentida de coração, né? Exatamente. É muito legal. E, amigo, eu queria agradecer aqui, olha só, nós tivemos, depois que você iniciou a palestra, tivemos a Marcela Medeiros conosco, nosso querido agedor Zanata, lá do Capo, a Áurea Coque, olha aí, a Áurea sempre batendo. A Áurea é com a gente, a Áurea é muito querida, a Áurea é muito querida. Tua companheira de estudo do Mentes, né? Isso, Mentes, que volta essa semana também, quinta-feira, né? Voltamos com o estudo do Mentes, que legal. Quinta-feira estamos presentes novamente lá no União Espírita, os Caminheiros do Bem, né? Isso mesmo. E olha, eu quero aproveitar também aqui, vou citar aqui a Vanessa Orsten, que nos assistiu e não fez comentários, o Josnei Almeida, a Cristina Moreira, olha que bacana, né, gente? O pessoal gosta de assistir aqui conosco. Que Deus abençoe, né, que a família Dom Bosco sempre possa crescer, né, se multiplicar. Maravilha, muito gostoso, realmente, meu querido, muito gostoso. Eu convido o amigo, então, a fazer a prece de encerramento para nós. Vamos sim, e eu vou pedir a todos, vamos tentar fazer um Pai Nosso, já que nós estudamos o Pai Nosso na noite de hoje, vamos tentar fazer um Pai Nosso, mas realmente com o coração, uma conexão com Deus. E é isso que eu vou buscar aqui e convido a todos que tentemos fazer juntos realmente o Pai Nosso ensinado por Jesus. Então eu vou pedir que todos nós, aqueles que desejarem, possamos fechar os nossos olhos, porque para mim, em especial, quando eu fecho os olhos, eu consigo, eu acho, me aproximar mais de Deus. Então, que busquemos lá realmente no fundinho da nossa alma essa conexão ensinada por Jesus. E oremos a esse Pai maravilhoso, esse Pai justo, bom, que tudo sabe e que zela por nossa vida, por nossa existência. Que façamos um agradecimento especial a esse Pai maravilhoso, por essa oportunidade que Ele nos concedeu, que Ele nos concede, pela oportunidade da existência física, pela oportunidade de nos reunirmos em nome dEle e através dos ensinamentos desse irmão especial, esse irmão mais experiente e que tantos ensinamentos nos oferece, que é Jesus. E oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja, Pai, feita a tua vontade, assim na terra como em todos os locais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Pai amado. Obrigado ao plano espiritual que esteve conosco na noite de hoje. Que essa energia que esteve e está entre nós possa se estender a todos os lares, a todos os irmãos que necessitam. E que possamos muito em breve estarmos novamente juntos, em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, meu querido Edson, muito obrigado. E um beijo a todos e um abraço para todos que estão conosco. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser.
Boa semana a todos. Que assim seja.